Obrigado, pastor Elias, pelo seu convite tão amável. É um privilégio estar com vocês nesta noite. Meus amados, eu quero, na mesma toada da liturgia do culto de hoje à noite, trazer uma palavra de consolo para a igreja. E o texto que eu vou ler está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo nesse texto, mantendo depois a sua Bíblia aberta nesta passagem, para acompanhar comigo a exposição. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. O apóstolo Paulo era pastor, o apóstolo Paulo era teólogo, o apóstolo Paulo era escritor. E as cartas que escreveu, na sua grande maioria, sejam cartas às igrejas ou cartas pastorais, as escreveu para responder perguntas, para dirimir dúvidas, para solucionar problemas que as igrejas estavam enfrentando. E aqui é um caso clássico, porque notem comigo o verso 13, o que estava acontecendo nesta igreja de Tessalônica. Ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Então havia dúvida na igreja, falta de conhecimento na igreja, acerca do que de fato acontecia a um crente na hora da sua morte. A falta de conhecimento desta verdade gerava naqueles crentes tristeza, e de repente os crentes estavam vivendo como aqueles que crentes não eram lá de fora. Por que Paulo está enfrentando essa problemática e precisando respondê-la? Porque Tessalônica, vocês muito bem sabem, era a capital de uma província, era a capital da província da Macedônia. Tessalônica era uma cidade grega, até hoje uma cidade de cultura grega, né? Então, os gregos tinham um sério problema cultural. Embora o Império Romano tivesse dominado o mundo, o Império Romano nunca dominou o campo das ideias. O pensamento grego, a filosofia grega, a cultura grega, o chamado helenismo, continuou prevalecendo. E qual era o principal pilar do pensamento grego? Era o chamado dualismo. Ou seja, para os gregos, a matéria que você toca, tange, vê, apalpa, era essencialmente má. O espírito invisível, espiritual e imaterial, para eles era essencialmente bom. Em virtude disso, os gregos não acreditavam na criação,
porque se a matéria é má, então Deus, sendo bom, não pode criar uma matéria que é má. Eles não acreditavam na encarnação, porque eles não podiam pensar que Deus, Jesus sendo Deus, pudesse ter um corpo físico, material que era mau, então eles negavam a divindade de Cristo. E eles não acreditavam na ressurreição, porque na cabeça dos gregos, quando uma pessoa morria, a alma se libertava da prisão do corpo. Então na cabeça deles, falar em ressurreição era um contrassenso, era um anticlímax. Era aquela alma que fora liberta na morte voltar para a prisão do corpo. O problema é que em vez da igreja influenciar o mundo, era o mundo que estava influenciando a igreja. Em vez da igreja ensinar a doutrina verdadeira às pessoas que lá fora viviam sem esperança, portanto tristes, porque não acreditavam na ressurreição, o pensamento secular, o pensamento helenista, estava entrando para dentro da igreja, e quando um crente morria na igreja era um problema, porque os crentes estavam tristes, sem qualquer esperança. Bom, esse não é um problema antigo, esse é um problema atual, porque se você perguntar assim para um materialista ateu, o que acontece quando uma pessoa morre? Ele vai responder para você: ora, morreu, acabou, é só matéria, não tem mais nada, não tem esperança nisso. Se você perguntar para alguém que subscreve a teologia romana, o que acontece quando uma pessoa morre? Ele vai responder assim: bom, a pessoa não era tão boa para ir direto para o céu, não era tão má para ir direto para o inferno, morreu, vai para um purgatório, vai ficar lá sofrendo, queimando, até purgar os pecados, não sabe se 1 ano, se 10 anos, se 1 século, se 1 milênio, até se purificar para entrar no paraíso. Tem esperança nisso? Não tem. Se você perguntar para uma pessoa espiritualista assim, o que acontece quando a pessoa morre? Ela vai responder assim: bom, morreu, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, num processo ad infinito. Também não tem esperança nisso. Se você perguntar para uma pessoa de uma outra vertente teológica assim, o que acontece quando a pessoa morre? Ele vai responder assim: morreu, a alma fica dormindo, inconsciente, até o dia da ressurreição, se for salva, porque se não foi, vai ser aniquilada, acabou, não tem mais nada. Tem esperança nisso? Também não tem. O que a Bíblia diz? Bom, o que a Bíblia diz é que quando um crente morre, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. O que acontece quando um crente morre? Filipenses 1:23 diz que morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Hebreus diz que morrer é ter a sua alma aperfeiçoada para entrar na glória. O que Jesus disse para aquele ladrão arrependido na cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bom, Jesus morreu e o seu corpo foi sepultado. A sepultura não é o paraíso. Qual foi a última palavra de Jesus na cruz? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele entrega o espírito ao Pai, mas o corpo dele vai para a sepultura. Então o Pai não está na sepultura, o Pai está no paraíso. Então no momento em que um crente morre, na mesma hora, seu espírito é aperfeiçoado, já entra no céu e já começa a reinar com Cristo. Agora, vamos voltar ao versículo 13, porque ele vai usar uma linguagem aí: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Por que esta metáfora dormir? Então pergunta: o que é que dorme na hora da morte? É o corpo ou é a alma? E a resposta óbvia é o corpo, claro. A alma não dorme, a alma não fica inconsciente.
Mas por que a metáfora dormir? Por duas razões. Quando você fala em dormir, você fala em descansar. Você está dormindo, você está descansando. O que é morrer para um crente? Apocalipse 14:13 diz: bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Segundo, por que a linguagem dormir? Porque quem está dormindo vai acordar. Se não acorda, não dormiu, morreu. O que significa isso? Significa que a morte não é o fim da vida. O sepulcro não é o nosso último endereço. Significa que quando um crente morre, você não diz um adeus, é apenas um até logo. Porque aquele corpo que está dormindo, quando Jesus voltar, todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então o que Paulo está tratando aqui é trazer esperança para a igreja, que lá em Tessalônica, em virtude da influência do pensamento do mundo dentro da igreja, quando um crente morria, havia choro, mas não havia esperança, havia tristeza, mas não havia convicção de vida eterna. Se vocês perceberem, Paulo tratou desse mesmo problema numa outra igreja grega. Qual igreja? A igreja de Corinto, que era a capital de uma outra província grega, a província da Acaia. E eu queria só ir lá rapidinho com vocês, para voltar aqui para o texto, porque está enfrentando o mesmo problema, e lá em Corinto, ele vai usar o capítulo mais longo da Bíblia sobre o assunto, para responder essa pergunta. Qual era o problema que estava tendo lá? Veja comigo, 1 Coríntios 15:12, ele diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ou seja, ninguém tinha dúvida que Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque ele não só ressuscitou, mas durante 40 dias ele deu provas incontestáveis da sua ressurreição. Então, não dá para negar, é corrente. Como, pois, afirmam alguns dentre vós, não todos os membros da igreja, mas alguns membros da igreja de Corinto, estavam afirmando o quê? Que não há ressurreição de mortos. Por que isso? Por influência do pensamento grego. O mundo está ditando a doutrina da igreja, em vez da igreja discipular o mundo. O que Paulo vai responder para aquela igreja que estava afetada por este pensamento secular? Falou: meus irmãos, não dá para aceitar parte do pacote e rejeitar outra parte do pacote. Se não tem ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Agora, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Então os que dormiram em Cristo pereceram. Então não há perdão de pecados. Então nós somos falsas testemunhas de Deus. Então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então comamos e bebamos, que amanhã morreremos mesmo, que acabou. Não, mas de fato o Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então volte para Tessalonicenses. Meus amados, eu sou pastor há 41 anos, e eu confesso a vocês uma coisa: a pergunta que eu mais escuto na minha jornada pastoral tem a ver com esse assunto. E a pergunta é: pastor, como é que vai ser lá no céu? Como é que vai ser o nosso corpo? Nós vamos nos conhecer no céu? Vamos ou não vamos? E a resposta é um sim categórico: claro que vamos. Aqui nós conhecemos parcialmente, lá nós conheceremos plenamente. Aqui nós vemos como num espelho embaçado, lá veremos face a face. Por exemplo, se eu pegar aqui como testemunho o casal com mais tempo de casamento no auditório, pensa aí 50 anos de casamento, e perguntar assim para a esposa: você conhece o seu marido?
se ela for verdadeira, ela vai dizer assim: estou conhecendo. Se eu perguntar para o marido assim: você conhece a sua mulher, depois de 50 anos de vida conjugal, hein? Você conhece a sua mulher? Ele vai dizer assim: estou começando a conhecer. Os gregos diziam: conhece-te a ti mesmo. Os gregos estavam errados. Você e eu não nos conhecemos. Talvez vocês sejam mais crentes do que eu, mas tem hora que eu fico escandalizado comigo, sabia? Não sou eu. Esse pensamento não é meu, não é possível. Você não se choca com você algumas vezes, não? Só Deus nos conhece totalmente. Só Deus. Você acha que nós vamos viver lá no céu, como cantamos, eternamente, sem saber quem está do nosso lado? Faz sentido isso? O mínimo sentido. Nós vamos nos conhecer. Alguém diz: pastor, se nós vamos nos conhecer, vai ser um problema. Porque já imaginou eu chegar lá no céu e a minha mãe não está lá? Meu pai não está lá? Meu filho, minha filha não estarem lá? Meu cônjuge não está lá? Vai perder a graça. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Sabe o que significa isso? Não vai ter lembranças de nada que possa nos trazer tristeza no céu. Agora, algumas coisas não vai ter lá no céu. Por exemplo, não tem casamento no céu, sabia disso? Não tem desse negócio casados para sempre. Casamento é até que a morte os separe. Então aproveita agora, que depois não vai ter mais não. Alguém diz: ufa, também até que enfim, né? Que pena, podia durar para sempre. Mas não vai não. Casamento é só para essa vida. Lá no céu nem se casa, nem se dá em casamento. Nós não cremos em casamento lá para o céu. Segunda coisa, lá no céu nós não vamos ser uma família nuclear. O que é uma família nuclear? É marido, mulher, ou seja, pai e mãe e filhos. O resto é parente. Lá no céu você não vai amar mais quem foi aqui, sua mulher, seu marido, seus filhos, do que você vai amar Abraão, Isaac, Jacó, José, Elias, Eliseu, Paulo, Pedro e João. Lá seremos uma única família, lavada no sangue do Cordeiro. Mas alguém pergunta: pastor, como é que vai ser lá no céu? E aquele bebezinho que estava sendo gerado no ventre da mãe, por uma razão alheia à vontade da mãe, ou até por iniciativa da mãe, aconteceu um aborto. Vai ser um aborto, um feto glorificado no céu? Ou imagine uma mãe que acabou de dar à luz e o bebezinho morre no parto. Vai ser um recém-nascido glorificado no céu? Ou imagine outra cena. Lá em Vitória nós temos na igreja uma irmã muito querida que completou 109 anos, lúcida. Pasmem vocês, enfia linha na agulha sem precisar óculos, e eu fico com a santa inveja dela. Vai ser uma vovozinha de bengala no céu? Sabe o que a Bíblia diz? Que o nosso corpo no céu vai ser semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Então não vai ter feto glorificado, nem recém-nascido glorificado, nem vovozinho de bengala. Todos nós teremos um corpo perfeito como o corpo da glória do Senhor Jesus. Eu tenho uma boa notícia para as meninas. O corpo da glória, o corpo da ressurreição, não vai brigar nem com a balança, nem com o espelho. É um corpo perfeito. Alguém pode perguntar: pastor, mas
Isso é especulação? Não, nós não precisamos especular sobre isso. Versículo 15 tem o primeiro pilar da nossa esperança. O que está escrito aí? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Deus já se pronunciou sobre o assunto. Já temos revelação de Deus sobre o assunto. Então não precisamos especular, cogitar. Não precisamos ter dúvidas. A dúvida ou o desconhecimento gera o quê? Tristeza e desesperança. Porém, o conhecimento da verdade gera o quê? Segurança, esperança e alegria. O que Paulo está ensinando para aquela igreja é que quando um crente morre, isso não é uma tragédia, isso não é um fracasso. E Paulo entendia isso a ponto de dizer o seguinte: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora, vamos ao segundo pilar da nossa esperança. Está aí no versículo 16. Primeiro é a revelação. Segundo é a parousia, a segunda vinda de Cristo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Meus irmãos, essa é uma verdade que nós cantamos aqui hoje, e eu fiquei tão feliz. E eu confesso a vocês que eu decidi o sermão que ia pregar hoje por causa da liturgia do culto. Porque a tônica desse culto hoje foi esperança, foi ressurreição, foi segunda vinda, foi a volta de Jesus. E esta verdade, meus amados irmãos, é a acrópole da nossa fé, é o pináculo da nossa esperança, é a consumação da nossa redenção. Nós não devemos plantar raízes profundas aqui, sabe por quê? Porque nós aqui, como cantamos, somos peregrinos, somos forasteiros. A nossa casa permanente não está aqui, a nossa pátria permanente não está aqui. Nós estamos indo para o nosso lar, para a casa do Pai, para o paraíso, para a Nova Jerusalém, para o céu, bendito seja o Senhor. Nós estamos aqui como que na ponta dos pés, aguardando, apressando a gloriosa volta de Jesus, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora, como será a volta do Senhor Jesus? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, diz que quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, subindo aos céus, entre nuvens, aqueles irmãos da Galileia, que vieram com ele, seus discípulos, aquelas mulheres da Galileia, Maria, seus filhos que agora já eram convertidos, olhando para as alturas, descem dois anjos e perguntam assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vi subir, assim também descerá dos céus. Sabe o que ele está dizendo? O Senhor Jesus não vai mandar um embaixador, Ele não vai mandar Miguel, nem Gabriel, nem um querubim, nem um serafim. Ele mesmo voltará pessoalmente para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Segundo, Apocalipse 1,7 diz que todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. A segunda vinda será visível. Não haverá, meus amados, nenhum fato tão público na história como a segunda vinda de Cristo. O texto diz que até aqueles que o traspassaram vão ter que vê-lo. O que significa isso? A Bíblia diz que quando Jesus voltar em majestade e glória, está lá em João 5, 28 e 29, todos os mortos ouviram a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então aqueles que cuspiram em Jesus, esbordoaram Jesus, cravejaram a cabeça de Jesus com a coroa de espinhos, aqueles que pregaram Jesus na cruz, terão que ressuscitar e vê-lo na sua glória. E a Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai.
aqueles que vilipendiaram, aqueles que rejeitaram, aqueles que zombaram, aqueles que escarneceram dele, ao longo da história, vão ter que vê-lo na sua glória. Mas em terceiro lugar, a segunda vinda será audível. Versículo 16 disse: dada a palavra de ordem, ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo. Ou seja, se a segunda vinda de Cristo será o evento mais público da história, a segunda vinda de Cristo vai ser o evento mais audível e sonoro da história. Não haverá alarido tão forte, tão retumbante, que vai ecoar para dentro das cavernas mais escuras, nos desertos mais quentes e nas montanhas mais geladas. Ninguém ficará fora desse sonido glorioso e vitorioso da volta do Senhor Jesus. Mas em quarto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será repentina. Cantamos aqui hoje. Repentina, como um relâmpago que risca os céus do oriente para o ocidente. Paulo, falando em 1 Coríntios 15, diz que vai ser num momento, e a palavra momento no grego lá é a palavra átomos, de onde vem a nossa palavra átomo, e é tão rápido como abrir e fechar de olhos, como o faiscar de uma estrela, como o dardejar da cauda de um peixe. Sabe o que significa isso? Se você não tiver azeite na sua lamparina, não vai ter tempo para se preparar. Quinto, a segunda vinda do Senhor Jesus será inesperada. Vai ser como um ladrão. Nenhum ladrão manda um WhatsApp para alguém e diz: olha, tal dia eu chego na sua casa, faz um cafezinho, um pão de queijo que eu estou chegando. Ele chega quando você não espera. Sabe o que significa isso? Aquele dia não vai ser óbvio, vai ser um dia como qualquer outro. Você levanta para levar filho para a escola, pegar filho na escola, ir para o trabalho, voltar do trabalho, ou ficar em casa. Por isso a Bíblia diz: vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Mas finalmente, irmãos, como é que vai ser esse dia? A vinda de Jesus vai ser vitoriosa e gloriosa. Ele não vem mais montado num jumentinho, ele não vem mais sem ter onde reclinar a cabeça. Sua entrada não será humilde, mas triunfal. E a Escritura diz que ele vem e coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ele vem para sentar no trono e julgar as nações, e colocar no lago do fogo, na condenação eterna, todos aqueles que o rejeitaram, mas dizer para as suas ovelhas: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que verdade bendita, irmãos. Nós não caminhamos para um entardecer, nós caminhamos para a manhã gloriosa da volta do Senhor Jesus, e todos nós estaremos com Ele e reinaremos com Ele para sempre e sempre e sempre. Mas vamos ver o terceiro pilar da nossa esperança, por favor, ainda no versículo 16, veja aí. E ele diz assim: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o primeiro pilar da nossa esperança é a revelação, o segundo é a parousia, a segunda vinda, terceiro é a ressurreição dos mortos. Como é que vai ser, irmãos? Como é que vai ser o seu corpo? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Tem resposta sobre isso? Descreve isso? Detalha isso? E a resposta é um sonoro sim. Vamos ver a resposta de Deus? Abra aí comigo então em 1 Coríntios, porque lá é que Paulo detalha isso. Como é que vai ser esse corpo? Veja você
a partir do verso 35 de 1 Coríntios 15, que a pergunta que foi feita para Paulo, e a pergunta que eu mais escuto ainda hoje aqui, e talvez os pastores que estão presentes também jamais sempre escutam, é esta: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Para responder esta pergunta, Paulo usou três figuras, três metáforas. A primeira delas, no verso 36, é a figura da semente. A segunda figura está aí no verso 39, a figura da carne. E a terceira figura ou metáfora é a figura dos corpos celestes. Então, vamos detalhar essas três respostas de Paulo. Em que corpo vem? E ele responde assim, versículo 36, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes seu corpo apropriado. Então vamos entender. Aqui tem o que nós chamamos de continuidade e o que nós chamamos de descontinuidade. O que é continuidade? Por exemplo, se estão falando de semente, se você planta uma semente de manga, você não espera colher abacate, porque a semente vai trazer à tona uma planta, uma árvore, de acordo com a sua natureza. Bom, mas eu não estou falando de planta, está falando de morte e ressurreição. Então morreu, agora vamos ver o que é continuidade. Morreu José da Silva, não é o Antônio Pereira que vai ressuscitar, é o José da Silva. Morreu crente, salvo pela graça, vai ressuscitar para a ressurreição da vida. Morreu ímpio, descrente, vai ressuscitar para a ressurreição do juízo. A morte não é uma varinha de condão que muda ninguém, isso é a continuidade. Então todos aqueles elogios que se faz ao defunto, todo defunto fica bom, tudo é gente boa, esse discurso é tudo vazio. Morreu salvo, vai ressuscitar para o céu. Morreu sem Cristo, vai ressuscitar para ir para o inferno, não tem conversa. Agora, qual é a descontinuidade? Vamos ver a descontinuidade. Olha o versículo 42. Ele diz assim: semeia-se na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. O que ele está querendo dizer? Esse corpo nosso, irmãos, querendo ou não, gostando ou não, ele começa a envelhecer no dia que nós nascemos. Não é verdade? O tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. As mulheres, mais inteligentes que os homens, driblam isso um pouco melhor, não é? Com um bom cosmético. Quando acorda de manhã, às vezes é um caos. Bota no cosmético, vira um cosmos. Daqui a pouquinho, uma boa cirurgia plástica ajuda muito. Mas chega uma hora, convenhamos, que ainda que o famoso Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não tem mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados, e diz os entendidos, que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça, é a morte nos chamando para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Esse corpo fica velho, esse corpo fica enrugado, esse corpo fica fraco, esse corpo fica caquético, esse corpo morre. Ele é o quê? Corruptível. Porém o corpo que vai brotar da sepultura, que quando você faz um sepultamento, você está fazendo uma semeadura. O que vai brotar daí é um corpo incorruptível, não vai ficar velho, não vai ficar cansado, não vai ficar doente, não vai ter defeito, não vai ficar estressado, para sempre e sempre e sempre o mesmo corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Segundo, versículo 42, olha aí, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Irmãos queridos, vamos entender isso aqui.
Nós, pastores, com a lida pastoral, já visitamos ovelhas em situação tão difícil, num leito de hospital. Eu tive uma ovelha em Vitória que ficou 14 anos em coma. 14 anos. Já visitei ovelhas queridas no hospital, surradas pela doença, maltratadas pela dor, com medicações pesadíssimas, que o corpo foi encolhendo, murcho, pele e osso. Quando semeamos aquele corpo estava desonrado, pela enfermidade, pela dor, pelo sofrimento. Mas o corpo que vai brotar no dia da ressurreição é um corpo glorioso, como os astros no seu esplendor. Vai ser um corpo semelhante ao corpo da glória de Jesus, e você começa a entender um pouco do que é a glória do corpo de Jesus ressuscitado, quando ele aparece a João na ilha de Pátimos. João era o mais próximo discípulo de Jesus. Quando João viu o Cristo glorioso, cabelos brancos como a neve, pés como de bronze polido, olhos como chamas de fogo, a voz como voz de muitas águas, o rosto brilhando como o sol no seu fulgor, João caiu como morto aos seus pés. Vai ser assim o seu corpo da ressurreição, glorioso. Olha o versículo 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Pense comigo em uma coisa, eu fui criado na roça, sabe, irmãos, e eu vi lá no pasto, muitas vezes, bezerrinho nascer. Se você já viu um bezerrinho nascer, é muito engraçado, porque ele nasce meio tronchozinho e tal, daqui a pouquinho já começa a se aprumar, daqui a pouquinho já está mamando, daqui a pouquinho já está andando, daqui a pouquinho está correndo. Agora os outros animais são parecidos. Ser humano não, ele nasce, bebezinho nasce, primeiro dia ele é dependente, no primeiro mês ele é dependente, no sexto mês ele é dependente, no primeiro ano ele é dependente, mas depois vira um menininho mais esperto, cresce um pouquinho, já vira serelepe, daqui a pouquinho está correndo, daqui a pouquinho é um adolescente, cheio de si, daqui a pouquinho é um jovem com seus músculos tonificados, que corre, que pula, que salta, daqui a pouquinho vai também amadurecendo, o cérebro manda, o corpo não obedece, aí já não corre mais, já anda mais devagar, daqui a pouquinho já não anda mais, daqui a pouquinho precisa de uma escola, daqui a pouquinho de uma cadeira de rodas, daqui a pouquinho de uma maca, daqui a pouquinho acaba. Tomado de total fraqueza. Mas o corpo que vai brotar da sepultura é poderoso. O corpo de Jesus era poderoso a ponto de ele entrar numa casa com a porta fechada, sem precisar abrir a porta. Ele saía aqui de Jerusalém e aparecia lá na Galileia, 153 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Com um corpo de glória, ele subiu para o céu, fisicamente. Agora, deixa eu dizer uma coisa a vocês. O astrônomo russo chegou na luz e eu não vi Deus. Eu pergunto a vocês, e onde está o céu? A que distância o céu está de nós? Por exemplo, os estudiosos dizem que o nosso mundo tem hoje mais, o que eles conhecem, talvez vão saber mais coisas, mas hoje o que eles sabem, o mundo para eles tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra do universo. Onde está o céu? Pergunto a vocês, com que velocidade Jesus voltou para o céu? Velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo? Se ele voltou nessa velocidade, depois de 2000 anos, ele está logo ali na esquina do universo ainda. Eu pergunto a vocês, com que velocidade um anjo desce do céu à terra? Velocidade da luz? Quanto tempo ele demora para ver? Está lá de dentro. O que significa isso?
Significa que com este corpo poderoso que nós teremos, nós não estaremos mais limitados às mesmas leis que nos governam agora. Nós seremos como os anjos, não no sentido que não teremos um corpo, mas vivendo na mesma dimensão. Trocando em miúdos, sabe o que significa isso? Nós vamos habitar novos céus e nova terra. Vou dar uma puladinha no céu, vou dar uma puladinha na terra. Pense comigo. Albert Einstein disse que esse corpo nosso, tão frágil, nós não usamos sequer 10% do seu potencial. Já fazemos coisas incríveis. Vocês já imaginam, porque nós vamos trabalhar no céu, viu gente? Se vocês não gostam de trabalhar, vocês estão encrencados, nós vamos trabalhar lá. Seus servos os servirão, diz a Bíblia. Você já imaginou o que você não vai poder fazer com um corpo 100% turbinado pela glória de Deus? Que nunca vai ficar cansado, nunca vai ficar doente, nunca vai ficar fraco. Então, esse corpo que você e eu teremos na ressurreição é um corpo poderoso. Há um hino clássico que nós cantamos: nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Mas vamos a outra figura que Paulo usou para responder a pergunta: em que corpo vem? Olha aí o versículo 39 comigo. O que Paulo diz? Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes. Ô Paulo, agora eu não estou te entendendo. O que você está falando? Será que Paulo está falando aqui que os animais vão ressuscitar também? Por que introduziu esse assunto aqui? O que ele quer explicar para a gente? Vamos entender isso aqui, irmãos. Deus criou 3 seres. Deus criou anjos, Deus criou homens, entendendo homens e mulheres, a sua imagem e a sua semelhança, e Deus criou animais, animais voláteis, animais terrestres e animais aquáticos. Os anjos são espírito e não têm corpo, portanto os anjos não morrem. Os animais têm corpo e não têm espírito, portanto eles morrem e acabou. Homens e mulheres têm corpo e espírito, porque Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, ele passou a ser alma vivente. Então quando o homem morre, o corpo volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Por que Paulo está tratando dessa questão de uma é a carne dos animais, outra a das aves, outra dos peixes, outra dos homens? Esse assunto é complicado hoje, sabia? Muito complicado. Eu amo animais, chamamos de pets. Porém, tem gente que eu acho que está passando um pouquinho dos limites. Tem gente tratando animal como gente. Tem gente dando o nome de gente a animal. Pouco tempo fui numa casa, a mulher falou: Marcelo! Eu estou pensando que o Marcelo é o marido ou o filho, não era o cachorro da família. Acho que o marido chamava Totó. Tem gente dormindo com o cachorro debaixo do mesmo cobertor. Pastor Elias, eu estava num voo internacional, uma conexão, e daqui a pouco chega um rapaz e uma moça, muito bonitos, por sinal, com um cachorro também, grandão, bonito, na minha frente, e eu estou ali de butuca olhando. Lá pelas tantas, o rapaz disse assim para a menina: fica aqui, eu vou ali comprar uma Coca-Cola. Andou uns 20 metros. Quando o rapaz saiu, a moça dá um beijo na boca do cachorro, mas um beijo cinematográfico. Eu falei: meu Deus, que falta de bom gosto. Há poucos dias, pasmem vocês, uma mulher me ligou, da igreja, pastor Hernandes, eu quero saber do senhor se a minha cachorrinha vai para o céu. E eu tomei um susto com a pergunta, e estou aí pensando em elaborar uma pergunta, uma resposta, e ela não esperou não, porque se ela não for, eu também não quero ir não.
Falei, isso é problema da senhora, não vou entrar em briga de família, não vou entrar nesse negócio não. Se você só não quiser ir, isso é problema da senhora. Pasmem vocês, um ministro presbiteriano, eu não sabia, coitado. Não sabia. Hoje a gente está precisando explicar coisa óbvia demais. Fazendo a cerimônia de casamento, 2 irmãozinhos da igreja, hein? Casalzinho da igreja. Sabe qual foi a daminha que levou a aliança no altar? A cachorrinha da família. Paciência, né, irmãos? Paciência. Gente é gente, animal é animal. Trate bem, cuide bem, a Bíblia ensina isso. Mas não faça de animal um ser humano. Então vamos entender o que o Paulo está falando aqui? Olha aí o que ele está explicando. Também há corpos celestiais, 39, nem toda a carne é a mesma, porém a carne dos homens, a outra dos animais, a outra das aves, a outra dos peixes. Então vou ilustrar o que está acontecendo aqui. Então vamos imaginar o seguinte, pense comigo nessa cena. É uma família, e nessa família tem um cachorrinho, nessa família tem um papagaio, nessa família tem um peixinho do aquário, tá? Então carne de homens, carne de animais, carne de aves, carne de peixes. Então vamos pensar na cena aqui. Aí morreu o cachorrinho da família. Você vai lá no quintal, abre uma cova e sepulta o cachorrinho. 100 anos depois, morreu o papagaio. Você vai lá na mesma cova e abre a cova. O que tem lá dentro? Pó de cachorro. Você sepultou o papagaio na mesma cova. 100 anos depois, morreu o peixe do aquário. Você vai lá na cova e abre. O que tem lá dentro? Pó de cachorro e pó de papagaio. Aí você sepulta o peixe do aquário. 100 anos depois, morreu alguém da família. Você vai lá e abre a mesma cova. Quem está lá dentro? Pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe. Aí você sepultou a pessoa lá dentro, na mesma cova. 100 anos depois, você vai lá na cova e abre a cova. O que tem lá dentro? Pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe e pó de gente. Tudo misturado. Quando Jesus voltar, está tudo misturado. O que vai fazer? No dia da ressurreição, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. O que vai sair do túmulo não é pó de cachorro, não é pó de papagaio, não é pó de peixe. O que vai sair da sepultura e vai ouvir a voz do Senhor e a trombeta de Deus é pó de gente. Está claro isso, irmãos? Ou preciso botar a legenda? Alguém pergunta, pastor, mas e como é que fica esse negócio de cremar o corpo? Não vai atrapalhar? Eu pergunto a vocês, o que aconteceu com as Torres Gêmeas, dia 11 de setembro de 2001, lá em Nova York? 3.000 graus centígrados. Eu pergunto a vocês, o que acontece quando uma pessoa é devorada por um monstro marinho, e o corpo dele sai picando de metro em metro, milhares de quilômetros mar afora? Se você crê que do nada Deus criou o universo, cada partícula do corpo vai ser encontrada no dia da ressurreição, e os mortos ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Vamos à última figura. Olha a última figura do verso 40, por favor. Como é que vai ser esse corpo? Em que corpo vem? Paulo responde: também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, um é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Um é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. O que Paulo está falando? Todos os corpos ressuscitados, estão falando crente, viu gente? Não estou falando, Paulo não está falando da ressurreição dos ímpios, que vão ressuscitar também, e eles vão para a condenação eterna. O corpo de uma pessoa que ressuscitar, que não vai para o céu, vai perecer eternamente, sofrer eternamente, e não vai acabar. Não vai acabar.
Mas ele está falando de crente. Todos os corpos dos crentes ressuscitados vão brilhar, mas nem todos vão brilhar com a mesma intensidade. Uma a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, assim também é a ressurreição dos mortos. Está lá em Daniel 12, que aqueles que a muitos conduzirem à justiça, brilharão como o sol no seu fulgor. Eu penso, pastor Elias, que o que Paulo está tratando aqui, é aquilo que ele tratou no capítulo 3, versos 11 a 15, daquilo que nós chamamos de galardões. O que é que Paulo ensina lá? Ninguém pode lançar outro fundamento além daquilo que já foi posto, qual é Cristo Jesus. Eu, como prudente construtor, edifiquei sobre o fundamento. Outros também constroem sobre o fundamento. Uns usam material imperecível, como pedras preciosas, prata e ouro. Outros materiais perecíveis, como madeira, palha e feno. O fogo provará a obra de cada um. Se a obra de cada um permanecer com a prova do fogo, este receberá galardão. Mas se a obra perecer mediante o fogo, esse será salvo como que através do fogo, mas não receberá galardão. Tem crente que eu acho que vai entrar no céu com cheiro de fumaça. Tem gente que vai estar assim meio lusco-fusco lá no céu, porque creram em Jesus, mas cruzaram os braços. A salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. Como é que vai ser o soco? Vai ser uma estrelinha assim meio bruxuleante ou vai? Estão entendendo? Aí depois que Paulo explica isso, voltando lá para, e eu vou terminar agora, voltando lá para Tessalonicenses, ele diz o seguinte: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro em relação a quem? Aos outros mortos? Não. João 5, 28 e 29 diz que os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Está claro aqui, estarão primeiro em relação aos que estiverem vivos, e depois nós, os vivos, porque Paulo acreditava que a vinda de Jesus aconteceria nos seus dias. Então preste atenção nisso. Paulo era o maior teólogo do cristianismo, e ele aguardava a volta de Jesus para quando? Para os seus dias. Tem crente que dá, pastor, pelos meus estudos teológicos, escatológicos, Jesus não volta nos próximos 500 anos. Quem te deu essa palavra aí? Porque Paulo esperava para os dias dele, e todas as gerações de crentes esperavam para os dias deles, e nós devemos dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu estou esperando, eu estou aguardando. Por que Paulo está falando isso, irmãos? Porque o propósito de Paulo nesse texto era confortar, consolar aqueles crentes de Tessalônica que estavam influenciados pelo pensamento grego, sem esperança, tristes quando alguém morria na igreja. Eles: não, irmãos, quando um crente morre, não é fracasso, não é derrota, não. Sabe por quê? O crente que morre em Cristo, ele não tem prejuízo em nada aos que permanecem vivos. Primeiro, que quando ele morre, a alma dele já é glorificada e entra no céu e começa a reinar com Cristo. Segundo, quando Jesus voltar do céu, aqueles que estão lá com ele desde Abel, voltam com ele em glória entre nuvens. E antes dos vivos que estiverem serem transformados e arrebatados, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e aquele corpo glorificado que vem da terra, um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor, se une àquela alma que já veio glorificada, e então se junta ali, e assim nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Você que nunca voou e tem vontade de voar, você vai voar. Nós vamos ser arrancados daqui, e nós vamos encontrar o Senhor Jesus nos ares, e essa reunião nunca vai ser encerrada, estaremos para sempre com o Senhor. Quem tem parentes morando fora do Brasil aqui, levanta a mão, só para eu saber.
Ok, obrigado. Não dá uma saudade de vez em quando, não? Quando vem, na hora de voltar, as lágrimas rolam. Falei, puxa vida, agora só no próximo ano. Reuniões só no FaceTime. Sabe de uma coisa? Quando nós estivermos lá no céu, não vai ter despedida, nem mesmo tchau. Nós estaremos para sempre com o Senhor, todos juntos, na plena felicidade. Não tem tristeza, não tem choro, não tem dor, não tem luto. Estaremos para sempre com o Senhor. Como é que Paulo termina esse texto? Versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Como é que começou o texto? Meus irmãos, eu não quero que vocês sejam como os demais que não têm esperança, para não vos entristecerdes. A verdade de Deus traz o quê? Consolo. Mas Paulo não quer só que você seja consolado, não. Paulo quer que você seja um instrumento de consolação. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Que Deus abençoe esta querida igreja. Que Deus console esta querida igreja. Que Deus abençoe a todos.